Janeiro de 1942. Oceano Pacífico Ocidental. A superfície está calma demais. O destroyer japonês corta a água como uma lâmina, deixando um rastro branco que desaparece lentamente atrás dele. No convés, oficiais observam o horizonte vazio. O sol reflete no metal das torres de artilharia. Tudo parece sob controle, tudo parece previsível. Abaixo do convés, mapas estão espalhados sobre uma mesa. Linhas traçadas com precisão indicam rotas comerciais, zonas de patrulha, áreas seguras. O Império Japonês domina aquele mapa. Pelo menos é o que acreditam. O comandante ajusta o binóculo e observa o mar mais uma vez. Nada. Nenhuma ameaça. Nenhum sinal de inimigo. Submarinos americanos. A palavra surge quase como uma piada entre os oficiais. Um deles sorri de canto, sem esconder o desdém. Outro comenta em tom casual que os torpedos americanos são conhecidos por falhar. Disparam e não explodem, ou sequer atingem o alvo. Eles já ouviram relatos. Submarinos que deixam escapar navios, ataques que terminam em silêncio, tripulações americanas frustradas, incapazes de causar dano real. Para a Marinha Imperial Japonesa, aquilo não é uma ameaça estratégica. É um incômodo menor. Um detalhe irrelevante em uma guerra de proporções gigantescas. E por quê? Porque o Japão pensa em termos de batalhas decisivas. Frotas contra frotas. Porta-aviões encouraçados, confrontos que definem o destino de nações em um único dia. Submarinos são armas de desgaste. Invisíveis, sim, mas lentos, limitados, incapazes de mudar o rumo da guerra por conta própria. É assim que eles veem. E essa percepção molda tudo. Os comboios japoneses não são protegidos como deveriam. Navios de transporte cruzam o oceano carregados de combustível, munição, alimentos, muitas vezes com escoltas mínimas ou inexperientes. A prioridade está na ofensiva, não na defesa. O pensamento é simples. Ninguém consegue interromper o fluxo do império. Mas o oceano não é vazio. Você quase consegue sentir isso agora. Abaixo daquela superfície tranquila, há algo à espreita. Silencioso, paciente. Um submarino americano. Dentro dele, o ar é pesado. Cheira a óleo, metal e tensão acumulada. Homens se movem com cuidado em corredores estreitos. Cada som é controlado. Cada ordem é sussurrada. O comandante observa através do periscópio. Lá está. Um cargueiro japonês deslocando-se lentamente, completamente alheio ao perigo. Nenhuma manobra evasiva. Nenhuma escolta próxima o suficiente para reagir a tempo. Um alvo perfeito. Mas há um problema. Sempre há um problema. Os torpedos. O oficial de armamento prepara o disparo. Tudo parece correto. Ângulo calculado. Distância precisa. Velocidade estimada. Ordem dada. Os torpedos deixam o submarino com um impulso surdo, desaparecendo na escuridão azul. Silêncio. Segundos passam. A tripulação prende a respiração. Então, nada. Nenhuma explosão. Nenhum impacto. A água permanece calma, como se nada tivesse acontecido. Dentro do submarino, os homens trocam olhares. Frustração. Raiva contida. Não é a primeira vez, nem a segunda. Algo está errado com aquelas armas. E os japoneses continuam navegando. Acima, no destroyer, ninguém sequer percebe o ataque que quase aconteceu. O oficial com o binóculo abaixa o instrumento, entediado. O mar segue tranquilo. A crença se reforça. Os submarinos americanos não funcionam. E enquanto essa certeza cresce, enquanto o desprezo se torna doutrina, algo começa a mudar lentamente, quase imperceptível. Os engenheiros americanos estão investigando. Os comandantes estão adaptando suas táticas. Os submarinos estão aprendendo, porque em algum ponto os torpedos vão parar de falhar. E quando isso acontecer, o oceano vai deixar de ser silencioso. O primeiro sinal não vem com alarde. Nenhuma explosão espetacular. Nenhuma batalha registrada nos relatórios principais. Apenas um navio que não chega ao destino. E depois outro. E mais um. No início, ninguém conecta os pontos.
O oceano é vasto, imprevisível. Tempestades, falhas mecânicas, erros humanos. Há sempre explicações plausíveis. Oficiais japoneses analisam relatórios com a mesma confiança de antes. Pequenas perdas são esperadas em qualquer guerra. Mas algo está diferente. Você percebe na forma como os mapas começam a mudar. Rotas que antes eram seguras, agora apresentam lacunas. Comboios inteiros parecem evaporar sem deixar vestígios claros. Nenhum pedido de socorro, nenhuma transmissão final. Só silêncio. E o silêncio, no mar, nunca é um bom sinal. Enquanto isso, do outro lado do conflito, dentro dos submarinos americanos, a atmosfera também mudou. A frustração deu lugar a uma tensão mais afiada, mais controlada. Os torpedos estão sendo reavaliados peça por peça. O problema não era único, era uma cadeia de falhas. O detonador magnético, projetado para explodir sob o casco do navio, estava disparando antes da hora. Ou simplesmente não disparava. O mecanismo de impacto, que deveria acionar a explosão no contato direto, muitas vezes travava. E havia mais. Os torpedos estavam correndo mais fundo do que o programado. Eles passavam sob os alvos, atravessavam o oceano como sombras inúteis. Para os comandantes japoneses, isso havia reforçado a crença de que os submarinos americanos eram ineficazes. Para os americanos, significava algo muito mais perigoso. Eles estavam lutando com armas defeituosas sem saber exatamente por quê. Até começarem a testar. Em condições reais, sob risco real, oficiais como o comandante Dudley Mush Morton começam a ignorar certas diretrizes. Ajustam manualmente a profundidade dos torpedos. Desativam os detonadores magnéticos. Confiam apenas no impacto direto. É uma decisão arriscada, mas necessária. E então, finalmente, funciona. Você consegue imaginar o momento dentro do submarino. O periscópio alinhado, o alvo firme na visão, o comando de disparo ecoando pelo casco metálico. Os torpedos avançam. Segundos passam. E desta vez, a explosão vem. Um impacto surdo, profundo, seguido por uma vibração que percorre a água como um choque invisível. No periscópio, o navio inimigo começa a inclinar. Fumaça, fogo, confusão. Não há erro. Não há falha. É real. Dentro do submarino, ninguém comemora em voz alta. Mas você sente a mudança. Um peso que desaparece. Uma certeza que se forma. Agora eles podem lutar de verdade. E lutam. Os ataques se tornam mais frequentes, mais precisos, mais agressivos. Submarinos começam a se posicionar em rotas estratégicas, antecipando movimentos japoneses. Não é mais sorte, é método. Enquanto isso, no lado japonês, a confusão cresce. Relatórios começam a mencionar torpedos que acertaram. Tripulações sobreviventes falam de ataques súbitos, vindos do nada. Navios atingidos sem aviso, afundando rápido demais para qualquer reação. Mas ainda há resistência em aceitar a mudança. Porque admitir isso significaria admitir algo impensável. Que uma arma desprezada está se tornando uma ameaça real. E a doutrina não muda rápido. Os comboios continuam, muitas vezes, com proteção insuficiente. Os destroyers de escolta não têm treinamento adequado em guerra anti-submarino. O sonar não é usado com eficiência. As táticas permanecem presas a uma visão antiga da guerra naval. É aí que o padrão começa a emergir com clareza. Navios desaparecem em rotas específicas. Áreas inteiras se tornam perigosas sem explicação aparente. O oceano, antes visto como território controlado, começa a aparecer hostil e invisível. Porque o inimigo não aparece. Não há frota para enfrentar. Não há aviões no céu. Apenas água e o que está abaixo dela. Você sente isso na tensão crescente nos convéses japoneses. Olhares mais longos para o horizonte. Silêncios mais pesados nas salas de comando. Relatórios sendo lidos com mais atenção. Algo está caçando. E ninguém consegue ver. Mas a verdadeira mudança ainda não aconteceu. Porque até aquele momento,
Os ataques são isolados, incômodos crescentes, sim, mas ainda não devastadores. Isso está prestes a mudar. E quando mudar, não serão apenas navios desaparecendo. Serão comboios inteiros sendo apagados do mapa, sem aviso, sem defesa e sem tempo para entender o que está acontecendo. Agora não é mais um erro isolado, é um padrão. Os comboios japoneses continuam atravessando o Pacífico, carregando o que mantém o Império vivo: combustível das Índias Orientais, aço, munição, arroz, peças industriais. Cada navio é uma artéria, cada rota uma linha vital. E sem perceber, todas essas linhas começam a sangrar ao mesmo tempo. No início, os sinais são fragmentados demais para provocar pânico imediato. Um cargueiro que não chega, um petroleiro que desaparece durante a noite, um escolta que retorna sozinho, com danos, relatando um ataque rápido demais para reagir. Mas então, os intervalos entre esses relatos diminuem e o tom muda. Você quase consegue sentir a tensão nas comunicações, mensagens mais curtas, mais urgentes, menos confiantes. Capitães que antes navegavam com previsibilidade agora hesitam, mas continuam avançando, porque não há alternativa. O Império depende disso. Abaixo da superfície, os submarinos americanos já não operam como caçadores solitários. Eles começam a agir em coordenação, formando linhas de patrulha ao longo das rotas mais críticas. Inteligência naval, interceptação de comunicações e padrões de navegação japoneses permitem prever onde os alvos estarão, antes mesmo de aparecerem. É um jogo de antecipação, e os americanos estão começando a vencê-lo. Dentro de um desses submarinos, o ambiente é tenso, mas diferente de antes. Não há mais frustração. Há expectativa, confiança controlada. Cada homem sabe exatamente o que fazer. Cada movimento é preciso. O operador de sonar escuta primeiro. Hélices, distantes, mas múltiplas. Um comboio. O comandante se aproxima lentamente. Não há pressa. Ele sabe que o inimigo não sabe que está sendo observado. Pelo periscópio, formas começam a surgir, sombras contra a linha do horizonte. Navios de carga. 1, 2, 3, mais. E escoltas. Poucos. Poucos demais. O ataque não é imediato. O submarino acompanha, calcula, posiciona-se. Espera o momento em que a formação japonesa se alinha de forma perfeita, vulnerável sem perceber. Então, o comando. Os torpedos saem em sequência. Desta vez, não há dúvida. A primeira explosão rasga o silêncio da noite. Um clarão ilumina a água. O segundo impacto vem logo depois, e outro navio começa a afundar antes mesmo de entender o que aconteceu. No convés japonês, o caos é instantâneo. Ordens são gritadas. Holofotes cortam a escuridão, canhões apontam para um inimigo invisível. O mar, segundos atrás tranquilo, agora é um campo de confusão e fogo. Mas não há alvo, não há direção clara, apenas impactos. Outro torpedo atinge, e mais um. Navios começam a inclinar, alguns partindo ao meio. Tripulações se lançam à água. O cheiro de combustível se espalha. Chamas refletem nas ondas, criando uma cena quase irreal, como se o próprio oceano estivesse queimando. Os destroyers tentam reagir. Sonar ativo, cargas de profundidade preparadas. Mas há um problema fundamental. Eles estão reagindo, não antecipando. E isso faz toda a diferença. As cargas explodem na água, levantando colunas de espuma e pressão. Dentro do submarino, o casco vibra. Luzes tremem. Homens seguram o que podem, esperando o impacto direto que pode nunca vir. O comandante permanece imóvel. Ele sabe que o tempo está ao seu lado. O inimigo não sabe onde ele está. E mesmo que suspeite, já é tarde. Quando o ataque termina, o silêncio retorna lentamente. Mas não é o mesmo silêncio de antes. Agora ele carrega algo diferente. Consequência. Destroços flutuam. Homens chamam por ajuda no escuro. Navios que ainda não afundaram estão danificados, incapazes de continuar a jornada. E o submarino já não está mais lá. Ele desapareceu novamente. Esse cenário começa a se repetir. De novo. E de novo. E de novo.
Não é mais uma questão de azar ou coincidência, é um colapso sistemático. Os oficiais japoneses agora não estão mais zombando, estão tentando entender. Reuniões são realizadas, relatórios acumulam-se, mapas são redesenhados com áreas marcadas como perigosas, mas sem explicação concreta do porquê. As perdas deixam de ser aceitáveis, tornam-se alarmantes. Mas ainda há um atraso fatal. A doutrina japonesa não estava preparada para esse tipo de guerra. A prioridade ainda está nas grandes batalhas, nos confrontos decisivos que definem o destino de frotas inteiras. Enquanto isso, os submarinos americanos estão travando uma guerra diferente, invisível, constante, impossível de ignorar e profundamente eficaz. O impacto começa a aparecer longe do oceano. Bases avançadas recebem menos combustível. Operações aéreas são limitadas. Navios de guerra ficam ancorados mais tempo do que deveriam, esperando recursos que nunca chegam. A máquina começa a falhar, lentamente, depois de forma inevitável. E é nesse momento que a realização finalmente se impõe. Não foi uma grande batalha que mudou tudo. Não foi um único confronto decisivo. Foi algo muito mais silencioso. Os submarinos, antes ridicularizados, transformaram-se na força que estava estrangulando o império por baixo da superfície, sem aviso, sem glória visível, sem que fosse possível reagir a tempo. Você consegue ver isso agora com clareza. Cada navio perdido não era apenas uma baixa isolada. Era uma peça retirada de um sistema que não podia se dar ao luxo de perder nada. E quando peças demais começam a desaparecer, o colapso deixa de ser uma possibilidade. Ele se torna inevitável. No fim, os oficiais japoneses já não riem. Eles observam mapas cada vez mais vazios, rotas cada vez mais perigosas, e um inimigo que nunca aparece, mas está sempre presente. Porque o verdadeiro poder daqueles submarinos nunca esteve apenas nos torpedos corrigidos. Esteve no fato de que, quando finalmente começaram a funcionar, já era tarde demais para pará-los.